Nós terminamos Atos, não é? Semana passada, e como havia sido dito, vamos iniciar o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Todo mundo achou? Então vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema ou maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Até o versículo 12, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos estudando essa carta, não é à toa. Como vimos em como vimos em Atos, capítulo 13 ao capítulo 15, há uma contenda, não é isso? Que insta no fato de que alguns judeus de Jerusalém haviam descido até as igrejas da Galácia e estavam insistindo que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam se circuncidar e guardar os sábados. Assim como vimos no estudo, todos os ensinamentos, todas as tradições, tudo que era o estilo de vida judaico do século I. Vai haver então uma contenda entre Paulo e esses chamados judaizantes. Eles vão ter que ir para Jerusalém, apresentar a questão para a igreja de Jerusalém, cuja assembleia que vai acontecer será dirigida por Tiago, irmão do Senhor, e ali então vai ser decidido que os gentios não precisavam se circuncidar, nem guardar os sábados, nem toda a dieta judaica, mas apenas se guardar da prostituição, de animais sufocados e dos ídolos, não é isso? E fica assim decidido como seria o relacionamento entre judeus e gentios nas igrejas da Galácia. Gálatas é uma carta que foi escrita depois desta contenda. Ela foi escrita depois da contenda dos judaizantes com Paulo e antes de Paulo descer para Jerusalém para o concílio. Ela está nesse meio. Então, eu peço que você preste muita atenção, porque a carta de Gálatas é uma carta reveladora, não é? Que está contida, eu diria, o núcleo, o cerne do cristianismo ensinado pelos apóstolos e exclusivamente pelo apóstolo Paulo aos gentios. Você vai perceber, por exemplo, quem está estudando o livro, né, durante a semana, que o livro começa com a saudação de Paulo
igrejas, não é? Ele escreve a sua saudação e tem ali também uma oração, não é? De gratidão pelo que Deus tem feito na vida daqueles irmãos. Se você olhar com acuidade, você vai perceber que todas as cartas de Paulo se iniciam assim, menos Gálatas. Gálatas não tem uma saudação, eu diria, gentil. Gálatas é uma carta que já começa com Paulo dizendo com o peito bem cheio de ar que ele era um apóstolo não da parte de homens. Então você percebe que não é uma questão de formalidade ou de modelo, né, de escrita, mas no início da carta já está, na verdade, objetivamente o ponto central que Paulo realmente quer discutir e falar para aquela igreja. Ele começa assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens. E óbvio que havia por parte desses judaizantes uma tentativa de macular a autoridade apostólica de Paulo. Alguns estudiosos vão dizer da possibilidade deles estarem entre os Gálatas, dizendo que Paulo não era um apóstolo como os 12. Ele não era alguém com a autoridade dos 12 que foram discípulos de Jesus, que andaram ao lado de Jesus. Por isso seus ensinamentos não eram tão grandiosos como os ensinamentos dos apóstolos em Jerusalém. É possível realmente que houvesse um questionamento objetivo quanto à autoridade de Paulo, e por isso ele já começa a sua carta dizendo que ele era apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus. Então, eu quero que você perceba a atenção nessa carta, porque não é simplesmente uma carta de resposta a indagações teológicas ou a dúvidas teológicas, mas é realmente um chamado ao retorno do evangelho original. E Paulo não está nada contente nessa carta. Ele não está nada feliz, não é? Ele vai dizer: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum. Ele vai dizer mais na frente que o evangelho que ele recebeu não recebeu de homens, né? Mas ele está dizendo aqui no seu início que quem fez dele apóstolo não foi um outro apóstolo. Quem fez dele apóstolo não foi um outro discípulo. Quem fez dele apóstolo não foi nenhuma autoridade eclesiástica em Jerusalém. Quem fez dele apóstolo foi Deus, que ressuscitou Jesus, o Messias, dos mortos, né? Você já vê que há uma carteirada aqui mesmo, intencional, para que não houvesse nenhum tipo de questionamento quanto ao chamado dele. Ele vai dizer no versículo 2, essa carta é direcionada a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas, né? Todos os irmãos que estão com eles, com Paulo, na verdade, são os representantes da carta, embora a carta esteja sempre em primeira pessoa, né? As igrejas da Galácia. É uma discussão quais igrejas da Galácia. Então, o consenso é de que é a Galácia do Sul, não é? Antioquia, Derbe, aquelas igrejas que Paulo passou ali realmente evangelizando com muito, eu diria, custo, não é? Com perseguições, com apedrejamento, e a gente que estudou Atos está lembrado de todas essas passagens. Ele diz, no versículo 3, graças a vós e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Parece mera formalidade, né? Você pode ler isso aqui muito rápido, né? A graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Amém. E vida que segue. Mas não, prestem atenção, que na introdução da carta, na saudação da carta, Paulo já diz que ele é um apóstolo não da parte de homens, mas chamado por Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Perceba aqui que já está, na verdade, fixado no início dessa carta como um índice do que ele vai trabalhar no decorrer da carta. Quem me chamou foi o Pai, nosso Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que não haja questionamento quanto a isso. E ele vai dizer, no versículo 3, graças a vós e paz da parte do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus, Jesus que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau. Na verdade, eu vejo um sermão de 1 hora só aqui. E o que Paulo quer dizer quando ele diz que a graça que ele estava intencionalmente desejando aos Gálatas
Era uma graça que tem origem na ressurreição do Filho de Deus, de Jesus o Messias, ressuscitado por Deus. Por quê? Porque ele voluntariamente, versículo 4, né, se entregou. Então, antes que, já que o texto vai tratar de falsas doutrinas, né, de um falso evangelho, vamos começar por aqui. Por que Jesus morreu na cruz? Porque se entregou voluntariamente. Vocês entendem isso? Jesus não se entregou naquela cruz, ou não morreu naquela cruz, porque os homens o condenaram à cruz pura e simplesmente, embora houvesse realmente a iniquidade no coração do homem que levou esses homens a colocarem Jesus naquele madeiro. Mas se ele não quisesse ir, ele teria poder suficiente para não ir. Nenhum homem tinha autoridade sobre Cristo. Nenhum homem tinha autoridade sobre Jesus. Fosse o exército romano inteiro contra ele, não conseguiria colocá-lo na cruz se ele não quisesse. E aí a gente pode dizer, não, Jesus foi para a cruz porque era da vontade de Deus, ponto. É meia verdade. Era da vontade de Deus que Jesus fosse morto e ressuscitasse dentre os mortos para que os homens fossem salvos. Mas Deus não obrigou Cristo a ir para a cruz. E ele vai porque ele deseja ir para a cruz, porque ele deseja fazer a vontade do Pai, porque ele deseja se entregar na cruz. Por isso Paulo está dizendo que se entregou a si mesmo. Parece uma redundância, né? Se entregar a si mesmo, estranho, mas é o que ele está dizendo, reforçando. Ele se entregou voluntariamente, foi para a cruz. Para quê? O que está escrito aí? Para que ele foi para a cruz? Pelos nossos pecados, não é isso? Então você tem aqui algumas instâncias dos motivos, né, que levou Jesus para a cruz. Primeiro, ele se entregou. Ele se entregou na cruz, porque ele sabia que o Pai o ressuscitaria no terceiro dia. Ressuscitaria para quê? Para quê então que Jesus morre na cruz e ressuscita no terceiro dia? Ele morre na cruz por causa dos nossos pecados. O motivo, o agravante, a causa foi o pecado da humanidade. Os nossos pecados são os responsáveis por Jesus se oferecer, se entregar voluntariamente naquela cruz. Porque se entregando naquela cruz, ele vai ser feito maldição no nosso lugar. Por quê? Porque todos nós estamos debaixo da ira de Deus, porque Deus é um Deus de justiça e não se relaciona com a iniquidade, e não se relaciona com o mal, e não se relaciona com o pecado. E o homem é pecador, e o homem é iníquo. Eu e você somos pecadores. Somos pecadores até o último fio de cabelo de nossas cabeças. Correto? Correto. Quem que vai negar aqui que é pecador? E a única maneira existente para que Deus pudesse salvar o homem fosse enviando seu Filho para que todos os pecados da humanidade fossem colocados sobre ele, sobre Jesus. Sobre Jesus estava o fardo de todos os pecados da humanidade. É bonito isso? Não, a cruz não é bonita não. A gente pode até achar, que lindo, que lindo. O que é lindo? Jesus indo para a cruz? Jesus tendo que morrer por causa de mim, por causa das minhas iniquidades, por causa dos meus pecados. Isso é bonito? Isso não é nada, isso é imoral. E que fique bem claro, isso é imoral. Isso, na verdade, se não fosse por causa do amor e da misericórdia de Deus, seria algo inaceitável. Um justo, sem pecados, santo, o Filho de Deus, que se oferece voluntariamente para morrer por causa dos nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo aqui, para começar a conversa, né? Ele vai morrer por causa dos nossos pecados, e aí, morreu. E agora? Ressuscitou. Ai, que lindo, que história linda. Espera aí, olha o que Paulo fala para a gente. Para nos livrar deste mundo mal, não é isso? Algumas versões pode estar deste mundo maligno. Na verdade, o mundo aqui, o cosmos aqui, ele tem a ver com uma era que termina e dá-se início a uma nova era. O mundo mal aqui é realmente uma linha, né, traçada entre algo que estava
dominando, oprimindo a humanidade e de algo que é inaugurado. Por isso que ele nos livrou, né? Porque você sabe que, embora o texto está dizendo que a morte de Jesus foi para nos livrar do mundo maligno, nós ainda estamos nele. Correto? Então você poderia indagar, mas peraí, não livrou não, porque olha a própria carta aos Gálatas, olha a contenda, como é que livrou? Se a própria carta ela é escrita justamente em cima de algo que está afastando a igreja de Cristo. Então, a gente sabe muito bem que o mundo continua aqui, o mal continua aqui, as forças opressoras continuam aqui, mas aqueles que realmente estão debaixo do sangue de Jesus, do sacrifício de Cristo naquela cruz, eles são libertos do poder do mundo mal, do poder do mundo maligno, do poder do mundo opressor. Há uma libertação, ponto. E a libertação vai ser tratada nessa carta, chamada da Carta da Liberdade, né? Ela está justamente para nós, porque não há outro poder sobre nós a não ser o poder de Cristo. Não há outra força que nos direcione, que dite as regras para nós, a não ser o nosso Senhor Jesus. Não há nada neste mundo que vá fazer com que a gente se torne escravo, porque fomos libertos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa interessante aqui também, né? A palavra resgatou, a minha versão está assim, ó, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar. A minha está para nos livrar. E provavelmente tem versões aí para nos resgatar, não é? A palavra no grego é exaireo, que significa resgate mesmo, retirar, extrair, não é? Porque é uma referência clara ao êxodo de Israel, quando Deus retira, resgata o povo de um Egito opressor, de um Egito que oprimia o povo e que exigia deles a escravidão, o trabalho forçado, a adoração aos ídolos, não é isso? Deus então resgata o seu povo para o êxodo rumo à terra prometida. Esses elementos estão aqui. Jesus é o Filho de Deus, que foi ressuscitado, né, pelo Pai, diz Paulo, que se entregou voluntariamente por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, para nos resgatar de um mundo, né, de um sistema de iniquidade e nos colocar debaixo de uma era que se inicia. E que era essa? Né? A nova era, né? O New Age. De repente você está indo lá nos anos 80 achando que é algum movimento hippie, né? Com alguns símbolos do zodíaco e uma música meio estranha, né? Não é isso não. A nova era é a era do reino de Deus. Que Jesus vai fazer o anúncio na sua primeira pregação na sinagoga: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da libertação. O reino de Deus é o reino das boas novas. O reino de Deus é o reino da salvação. O reino de Deus é o reino da liberdade em Cristo. Amém? Amém. Então, isso precisa ficar marcado no que é, em nossas mentes, o que é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho está no fato de que Jesus é o Filho de Deus, foi voluntariamente para a cruz por causa dos nossos pecados, que não são poucos, que não são fracos, que não são superficiais, são tão intensos a ponto de arrancarem o sangue do Filho de Deus. Ele vai por causa dos nossos pecados, para nos libertar da escravidão de um mundo maligno. Então, para início de conversa, qualquer evangelho, entre aspas, que negue a ressurreição de Jesus, não é evangelho, é seita. Seita. Não leva ninguém a Deus, não aproxima ninguém de Deus, conduz à condenação, ao distanciamento de Cristo, ao distanciamento da salvação, ao distanciamento da misericórdia e do amor de Deus. Amém? Amém. Negou a ressurreição, que seja anátema, como Paulo vai dizer aqui no seu segundo aspecto. Negou que Cristo foi voluntariamente para a cruz. Se algum pseudo-evangelho, alguma pseudo-teologia diz que Jesus foi para a cruz porque ele não tinha forças para resistir, porque ele estava realmente cativo, subjugado, não é evangelho. Jesus vai para a cruz porque quer ir, porque deseja fazer a vontade do Pai, porque realmente tem o desejo de cumprir os planos de salvação do Pai. Segundo aspecto. Primeiro,
ele morre e ressuscita. Segundo, ele vai voluntariamente para a cruz. Terceiro, a causa, o motivo é a iniquidade do homem, o pecado do homem, as coisas terríveis que por tantas e tantas vezes passeiam nos nossos corações. Disse, né, Calvino, citando Calvino aqui, na verdade já citei isso algumas vezes, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos ídolos, assim como o povo produzia no Egito, assim como o povo produziu depois que estava já na terra prometida, estabelecida, e começou a adorar outros deuses, né? Porque os ídolos nada mais são do que ícones dos desejos dos nossos corações. Eles só são a materialização de algo que a gente já deseja, que algo que a gente já põe no lugar de Deus, de algo que a gente já faz a substituição automaticamente de Deus em tantas e tantas instâncias. De repente você não está de joelho diante de nenhuma imagem, né? E acha que ídolo se trata disso, uma imagem. Não, ídolo é tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida e acaba extraindo a adoração da gente. Esse é o mundo mau, o mundo dos ídolos, o mundo da adoração, a substituição de quem é Deus. O mundo daqueles que não seguem ao senhorio de Cristo, mas seguem ao senhorio dos próprios corações. O mundo maligno. E é justamente para nos libertar disso que Jesus morre naquela cruz. Então, se algum pseudo-evangelho nega que a morte de Cristo ela foi de maneira espontânea, desejosa, por causa dos nossos pecados, não é evangelho. E você vai dizer, mas isso aí não existe, eu nunca vi ninguém ensinando isso. Meia hora de Instagram é o suficiente. Porque antigamente, que não tinha internet, isso demorava mais, né? Demorava mais chegar até as igrejas. As heresias demoravam bastante, né? Era como meter fogo em uma floresta no inverno. Vai pegando fogo de pouquinho, né? Muitos vão lembrar de tantas e tantas heresias que começam a surgir. Você escuta aqui, escuta acolá, né, naquele tempo. E era mais fácil de ser combatido. Agora não. Agora é uma tempestade. Eu recebo vídeo todos os dias dos membros dessa igreja. Todos os dias. De gente dizendo cada coisa absurda. Absurda. Que está muito longe de ser o evangelho. De que a Bíblia não é a palavra de Deus. De que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, de que o homem não é imagem e semelhança de Deus, de que o pecado não é isso que falam, não, porque o cristianismo precisa ser uma religião que agrega, que atrai todas as tribos, não é? Porque é a religião do amor. Há uma distorção da essência do evangelho chegando dentro das nossas casas, alcançando os nossos filhos, alcançando os nossos familiares, entrando muitas vezes dentro das nossas ideias, confundindo, na maioria das vezes, a cabeça das pessoas. Isso precisa ser combatido. E na maioria das vezes isso acontece e tem sucesso porque a gente não estuda a Bíblia, a gente não estuda as Escrituras. Porque quando Paulo fala que se o evangelho não for o evangelho ensinado por ele, seja maldito, como é que eu vou saber qual é o evangelho ensinado por Paulo se eu não leio as Escrituras, caramba? Se eu não leio as cartas de Paulo, se eu não leio os evangelhos, os ensinamentos de Jesus, eu não sei de nada. E aí qualquer coisa é verdade, né? E aí a gente abraça qualquer credo, qualquer bagunça, qualquer heresia, e nem percebe que isso não aproxima de Deus, isso distancia de Deus. Então o desafio de Paulo nesse primeiro momento é para que a gente nunca abra mão do Filho de Deus crucificado naquela cruz por causa das nossas iniquidades, que foi voluntariamente, ressuscitou no terceiro dia para nos livrar de um mundo mau. E esse mundo mau que foi subjugado e deu lugar a uma nova era, começa quando? No céu? Você está esperando o céu para as coisas mudarem? Você está ferrado. Porque a promessa do evangelho não é céu, é novos céus e novas terras. Na verdade é novo céu e nova terra. É uma transformação deste mundo. Esse é o evangelho de Paulo. Não é que a gente vai morrer, vai para o céu e vai abandonar isso aqui. Tomara que isso aqui seja destruído mesmo. Isso aqui não vale nada. Isso não é evangelho, gente. O evangelho é sobre uma transformação, a nova criação. Isso é a nova era do reino de Deus. Eu já falei isso tantas e tantas vezes.
Esse negócio que eu vou para o céu é platonismo, é paganismo, é filosofia grega. Judeu não ia para o céu, judeu nem imaginava céu desse jeito. É sobre Deus vindo tabernacular nessa criação decaída que aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, e quando for revelado no final, ela será transformada e a habitação de Deus será aqui conosco. Esse é o novo céu e nova terra. É isso que nós aguardamos, a transformação da criação que ficou cativa por aquele que a cativou, o pecado. Amém? Amém. Isso é evangelho. Ah, mas o céu, pastor? Tem céu, pior que tem. Mas o céu é, né, no Novo Testamento, uma fase do plano de Deus. Apocalipse vai dizer, né, que os mártires clamavam por causa daqueles que estavam morrendo, não é isso? Tem esses elementos no Novo Testamento, mas isso não é o fim do plano. Isso não é o fim do plano. O fim do plano é novos céus e nova terra, criação transformada, a nova era do reino de Deus que começa agora. Agora. O mundo ainda não foi transformado, mas nós fomos transformados. Nós fomos livrados do mundo mau. Nós fomos resgatados do Egito. Nós fomos transformados para vivermos a nova criação de Deus a partir de agora. Não é para o futuro, é para o agora. Não é isso que Paulo fala? Paulo fala que segue como se não tivesse conquistado. É o que a gente chama teologicamente do já, mas ainda não, né? De maneira integral, plena, completa, não se deu, mas já começou uma transformação nos filhos de Deus, naqueles que foram alcançados pelo evangelho transformador. Isso é evangelho bíblico. Esse elementozinho aqui de que eu estou esperando morrer para ir para o céu, enquanto isso eu fico sofrendo neste mundo, mas um dia Deus vai levar todo mundo para o céu e vai meter fogo nisso aqui. Isso não é evangelho. Isso é coisa de testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia. Você pode começar a catar que você vai achar isso tudo que é heresia nessas seitas aí. Mas biblicamente não se trata disso. A esperança que temos é uma esperança de transformação que já teve início. Não é isso? Senão, o resgate que Paulo está falando aqui do mundo mal não aconteceu ainda. Vai ser só no final o resgate. E aí não faz nem sentido. Porque como eu vou viver nesse mundo insistindo na pregação do evangelho se o resgate é só lá no final? O resgate já se deu agora, porque recebemos o Espírito Santo da promessa, porque temos o Espírito de Deus em nossas vidas, porque somos agentes do reino de Deus, porque somos realmente mensageiros, apregoadores das boas novas de salvação. Como disse Jesus, é chegado, agora é chegado o reino dos céus. Amém? Isso é evangelho. Isso é evangelho bíblico. Isso é evangelho ensinado por Paulo e pelos apóstolos. Mas não termina aqui não. E aí ele já no versículo 6, esse é o primeiro capítulo da carta, né? Ele diz assim: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Ele já começa o capítulo 1 dizendo que ele está, aqui a expressão é admirado, mas ele está escandalizado, né? Ele está realmente extremamente decepcionado, né? Uma igreja que foi iniciada com muito sacrifício, com muito custo, igrejas na verdade, né? Que foram iniciadas com muito sacrifício, muito custo, com sangue derramado, estavam rapidamente se afastando daquele que havia chamado eles, né? Deus, para outro evangelho. Depressa vocês estão abraçando um outro evangelho. E abraçar um outro evangelho aqui não é algo do tipo: estou admirado que vocês estejam dando lugar a uma nova teologia, né? A uma nova abordagem teológica, embora isso também estivesse acontecendo. Mas o que está acontecendo com eles é que eles estão substituindo o evangelho apostólico ensinado por Paulo por outra coisa, que ele vai chamar de evangelho aqui, e depois ele mesmo corrige, né? Que de fato não é outro evangelho, que não tem outro evangelho, só tem um evangelho, não tem dois, nem três, nem quatro, né? A gente pode até falar, existem várias denominações, existem várias, essa palavra é a pior possível, várias interpretações, né?
como se a Bíblia fosse um livro de interpretação. Interpretação é uma coisa assim, você lê a poesia e você dá o significado que você achou melhor, né? Você interprete o texto. Lembra disso? Estava na escola? Interprete o texto. E aí o texto lá, uma poesia lá de autores do primeiro século, né? No primeiro século também não era, né? Ninguém estudava lá autores gregos, né? Mas autores brasileiros lá do ano 500, né? 600 e por aí vai, né? E aí você interpretava aquilo. A Bíblia não é um livro de interpretação. A Bíblia é um livro para compreensão. Ninguém escreveu nada para você interpretar. Escreveu para você entender. Você acha que Paulo está escrevendo isso aqui para eles interpretarem o que ele estava dizendo quando ele diz: estou tão admirado o quão rápido vocês se afastaram do Evangelho. Interpreta aí, Arthur. Qual outra interpretação que dá para isso? Você é o cara que gosta de interpretar os desenhos, os filmes. Tem outra? Não tem. Não tem. Se afastou do Evangelho, ponto. Você queria para interpretar não, mano. Isso é para entender. Entendeu isso? Eles haviam rapidamente se afastado do Evangelho, dando lugar a outro Evangelho que nem era Evangelho, Paulo vai dizer. Não é outro Evangelho. Senão que há alguns que versículo 7, vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O que eles estavam ensinando, esses judaizantes? Não é tão simples, né? Porque, embora o problema gire em torno de uma tentativa de forçar o judaísmo às igrejas gentílicas, tem outros aspectos aqui que a gente viu no estudo de Atos. Por exemplo, um deles era que os judeus, eles tinham uma licença por parte de Roma para não se submeter ao panteão de deuses romano, nem grego. Os romanos já haviam entendido que os judeus eram monoteístas. Eles não iam adorar qualquer um que fosse, qualquer divindade que não fosse a deles. E eles estavam dispostos a morrer por isso. Então, mexer nisso, Roma sabia que era um ninho de vespa. Era causar um problema terrível nas colônias, né? E principalmente em Jerusalém. Então, Roma havia dado a licença para que os judeus não se submetessem às obrigações religiosas, que a gente sabe que o cidadão que era tanto romano quanto gregos ou turcos que eram colônia romana, eles tinham que adorar o imperador, não é? Tinha o dia do imperador. O imperador era o senhor deles, era uma divindade, né? Divinizado por Roma como um deus. Então isso era mais ou menos como jurar a bandeira hoje. Não fazer isso era traição e a pena era morte. Menos os judeus. Os judeus não faziam. E aí o que está acontecendo aqui? Preste atenção nisso. Quando Paulo começa a pregar o evangelho na Galácia do Sul, que é o nosso problema aqui, os gentios começam a se converter. Não é isso? E o judaísmo era visto pelos romanos como um braço de Israel, como um braço dos judeus. Ou melhor, o cristianismo era um braço dos judeus para os romanos. Quantas e quantas vezes problemas, né, com a pregação do evangelho de Paulo, nesses lugares, nessas cidades, era levado até as lideranças da cidade que eram romanas, e eles diziam: esse problema é de vocês, isso não é problema de Roma, isso é judaísmo. Roma olhava aquilo como judaísmo. Até porque os cristãos muitas vezes congregavam nas próprias sinagogas. Vocês lembram disso? Sinagogas inteiras se convertiam. E você tinha ali judeus e gentios congregando na mesma sinagoga. E o que começa a acontecer? Preste atenção. Os gentios convertidos, eles começam a dizer: nós também não temos obrigação de adorar os deuses romanos. Porque nós somos um braço do judaísmo. Nós somos agora a família de Abraão. E Paulo ensinava isso. Vocês são o povo de Abraão. Vocês são o povo da promessa, o povo da aliança. Não é isso? Teologia paulina pura. E aí os cristãos, que óbvio, Paulo insistia que eles não deveriam adorar nenhuma divindade pagã, porque eles eram idólatras no passado, eles começam a realmente fazer parte da sinagoga, do universo judaico, e começam realmente a reivindicar a não obrigação de prestar qualquer tipo de adoração ao panteão dos romanos.
Aí você já entendeu isso, é óbvio. Um cristão convertido, eu não vou adorar César, não vou adorar o imperador. Eu sou família de Abraão. Eu estou aqui na sinagoga com os judeus, nós somos irmãos, somos da mesma igreja. E aí o que os judeus de Jerusalém começam a pensar? Vai dar problema. Esses gentios aí estão criando problema. Uma hora Roma vai se encher disso, e os judeus já haviam sido expulsos de Roma, não é? No período ali de evangelismo de Paulo, ele lida com Áquila e Priscila que haviam fugido, ou melhor, ido embora de Roma porque os judeus haviam sido expulsos. E judeu nenhum queria problema com Roma. E isso realmente estava parecendo mais um caldeirão de pólvora. Os gentios se convertendo, dizendo somos família de Abraão, não vamos adorar César. E Roma lá olhando como? Já, né? Preparando a chibata. E aí os judeus de Jerusalém começam a insistir que Paulo estava causando tumulto. Não é isso? Vocês lembram de Atos? Esse homem está tumultuando tudo. O que ele estava tumultuando? Não era só o judaísmo. A harmonia entre os poderes. A gente não quer problema com Roma. A gente não quer problema com o Estado. A gente não quer sofrer na mão de Roma. E Paulo está causando problema, está levando gentio para a sinagoga. E eles agora também não querem adorar as divindades. Eles falam que eles são dos nossos. Eles não são dos nossos. Qual é então a resolução do problema? Você vai ver o motivo, inclusive, de Paulo ser preso em Jerusalém, no estudo de Atos. Vamos circuncidá-los. Porque circuncidando eles, aí a gente vai dizer, eles são judeus mesmo. Se converteram agora, se converteram ao judaísmo, né? Eles são judeus, eles vão se circuncidar, vão guardar o sábado. E aí, Roma vai ficar mais tranquilo, normalmente eles são convertidos judeus, eles não são só gentios, né? E a gente não vai ter problema mais. E aí eles vão, os judaizantes, até as igrejas na Galácia do Sul, começar a ensinar que os gentios precisavam se circuncidar. Não é isso? Os gentios precisavam guardar o sábado, os gentios precisavam guardar a lei, não só por uma questão de identidade cultural, mas para a salvação. Isso que eles estavam ensinando. É uma mistura de harmonia entre os poderes pagãos, né? E a vida dos judeus que estava ali de maneira acomodada, não é? Aquele sistema. E uma insistência de que, não, Jesus é o Messias sim, mas ele é o Messias judeu. Se ele é o Messias judeu, você precisa ser judeu. Você precisa se converter ao judaísmo primeiro, para depois se converter ao cristianismo. E aí você lembra de toda a contenda, né? E o que Paulo vai fazer, vai discutir, vai levar para Jerusalém. O fato é que a gente vai estudar mais isso na carta aos Gálatas, toda essa necessidade de adequação, de realmente deixar o evangelho mais palatável para os universos políticos, culturais, toda essa necessidade de não gerar problemas, né, com os sistemas que dirigiam o mundo naquele tempo, gerou uma perversão do evangelho, gerou uma distorção do evangelho. Porque o centro do evangelho é a morte e ressurreição de Cristo. O centro do evangelho não é a harmonia entre os poderes. O centro do evangelho não é as leis dos judeus. O centro do evangelho não é a circuncisão nem a identidade cultural judaica. O centro do evangelho e a salvação está na pessoa, obra de Jesus, o nosso Senhor. Esse é o centro do evangelho. E no dia que isso for alterado, o que Paulo vai dizer? Que seja maldito. Anátema, maldito. Sabe o que quer dizer maldito aqui? Na verdade, isso é uma maldição do Antigo Testamento, né? Não é anátema, é que seja inadmissível, né? Pode tentar dizer que seja inadmissível, que seja algo, né, que vocês não aceitem, inaceitável. Não, é maldito. Excluído, tirado de vós, é um câncer, é um mal, isso precisa ser extraído. E Paulo não fala assim, ainda que venha um anjo, né? Ele fala, ainda que eu, entenda isso, se eu vier e ensinar outra coisa daquilo que eu já tenho ensinado, não é isso que ele diz aqui? Se eu vier, ou se um anjo vier, que seja maldito, um anjo, mano. Então vamos lá. No domingo eu não venho, passei mal, pneu furou. Aí você chega aqui, ó, um anjo,
Né? Tem gente que vê anjo na igreja, pra lá e pra cá, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu também nunca vi, não. O máximo que eu vi foi a minha esposa, que eu falo que é um anjo na minha vida. Mas o anjo do tipo bíblico, não tive o prazer de ver. Mas se você chegar aqui e ele estiver aqui, né? Não sei como é que é um anjo, né? Porque o anjo em Ezequiel é uma coisa bem difícil de ficar olhando, né? Sem cair de joelho morrendo de medo, né? Mas vamos pensar que seja um anjo bem bonito, né? Não é um anjo com cabeça de leão, de águia. Vamos para uma coisa mais medieval, né? Mais bonitinha. Cabelinho enroladinho, né? Caracoladinho, as asinhas, aquela roupinha branca aqui, uma luz. Você nunca viu isso, você vai chegar aqui, você vai dizer, Jesus, um anjo na igreja. Aí o anjo fala, eu sou um mensageiro aqui do Senhor e venho ensinar para vocês boas novas do evangelho, só que não é igual. Ele vai dizer assim, tem umas coisas diferentes, mas eu sou um anjo, né? Então você cale a sua boca e realmente mude aí as coisas. O que Paulo fala? Que seja o quê? Maldito. Um anjo, cara. Mas o Caio Fábio a gente escuta. O Caio Fábio a gente escuta, né? O Edir Macedo a gente, né? Os coachings pregadores a gente escuta. O anjo a gente fala, maldito. Mas os caras estão aí ensinando tudo errado. Tudo errado, uma distorção atrás da outra. Evangelho de meia tigela não é bíblico, não é Bíblia, não é ensinamento apostólico que a gente escuta e acha lindo, ainda comenta, que lindo. Maldito, cara. Bloqueia. Se tivesse como dar bloqueio no tempo, eu ia falar bloqueia. Tira isso da sua vida. Se Jesus não é o centro da pregação, se Jesus não é o centro da mensagem, se não é através de Cristo que a salvação pode ser realmente algo que nos alcança, porque não é você que alcança a salvação, é ela que te alcança, se não é realmente o Filho de Deus morto naquela cruz pelos nossos pecados, que somos pecadores, o centro da pregação, que seja anátema, que seja maldito, que seja excluído, para longe, para bem longe de vocês, ainda que seja eu, vou botar agora o meu nome, eu ensinando uma coisa para vocês, diferente do Novo Testamento, que seja anátema, você me tire daqui, me jogue lá no meio da rua, e se eu reclamar, você fala, você que mandou, me jogue no meio da rua, porque não é o Evangelho. O Evangelho está realmente construído em cima de premissas que são irredutíveis, inabaláveis, a morte do Filho de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O centro do Evangelho não é o homem, o centro do Evangelho não é ninguém mais do que Cristo, Filho de Deus. Quer ser salvo? Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça os seus pecados, porque nós matamos o Filho de Deus. Não é essa a pregação de Pedro, em Atos 1? Era isso que ele pregava? Pedro pregava, você é o coração de Deus. Pedro pregava isso? Pedro pregava, você cabeça não é cauda, pode exigir que Deus vai te dar dinheiro, riqueza, você tem direito. Ele pregava isso? Não pregava, né? O que ele pregava? Vocês mataram o Filho de Deus, arrependei-vos dos vossos pecados para a salvação, que está em quem? Na pessoa de Cristo. Esse é o Evangelho. Ah, pastor, mas tem mais coisa, né? E o Apocalipse, isso é secundário. Isso é secundário, é algo que a gente estuda, precisa saber, mas não é o centro do Evangelho, pode ser substituído. O centro, e você sabe que uma coisa, a gente fala de heresia, a heresia é assim, a heresia é uma coisa completamente diferente, né? É um elemento estranho dentro da teologia bíblica. Mas não é só isso não. A heresia pode ser bíblica. Sabia disso? A heresia pode ser bíblica. Quando o ensinamento que é secundário se torna o centro. É heresia. Sabia disso? Vamos supor. O Edson que vai gostar aí, né? Durante a semana vai querer discutir com o Chico. Livre-arbítrio é bíblico? É. Eleição é bíblico? É. Mas é o centro? Quando isso se torna o centro, heresia. Arrebatamento. É bíblico? É. Mas é o centro? Não. O que é o centro?
Filho de Deus. Precisa ficar bem claro. Esse é o centro do Evangelho, não pode ser tocado, não pode ser substituído, não pode ser maculado. Quando for, que seja maldito. E a gente precisa levar isso muito a sério e parar, tenho insistido, de conviver, de fazer vista grossa para falsos pregadores, para falsos pastores, para falsos teólogos, para falsos ídolos. E eu vou dizer, eu cito muito o Caio Fábio, né? Não estou fazendo propaganda para ele não. Risca o Caio Fábio da sua vida, de uma vez por todas. Esse cara é um desserviço para o Evangelho. Esse cara não é crente. Ele não é um pastor sério. Ele é um herege. E fica aí falando um monte de besteira, extremamente irritante. E não só falando besteira, mas citando outros homens que são pessoas sérias, que levam o Evangelho a sério, tentando tirar a autoridade dessas pessoas. Eu estou falando desse porque é bem conhecido, né? Até porque eu não sei o nome de todos, eu conheço esse que é mais antigo. Herege, tire da sua vida, não ouça. Anátema e todos os outros. Ah, pastor, mas eu tenho dúvida, eu não sei identificar quem é que está falando a verdade. Então faça um discipulado. Separe um tempo e vamos estudar, me procure, pastor, preciso estudar, eu não sei nada, amém, vamos estudar, mas você não pode ficar como uma esponja que absorve qualquer tipo de ensinamento lixo, de ensinamento que não é bíblico, que não é de Deus. Isso confunde a gente, e sabe no que leva? Há uma divisão na igreja, sabia disso? Há uma divisão, vai chegar uma hora, se a gente continuar assim, como folha no vento, que as ideias não vão bater. E aí você vai começar a dar mais autoridade para os youtubers, né? Para os criadores de conteúdo, do que o ensinamento que está sendo ensinado na sua igreja. Porque você vai querer vender as suas ideias. Essa aqui é a minha interpretação. Esse tipo de coisa divide igreja, gente. Divide feio mesmo. Tem igreja que deixou de existir por causa dessas coisas. A gente precisa estar unânime no estudo da palavra de Deus, no material realmente sério, de autores sérios, pessoas que são reconhecidamente espirituais, líderes cristãos, que têm uma bagagem, que têm fruto, que têm uma trajetória. É isso que a gente precisa consumir. Amém. Então você não lê outro livro, você tem que ler outros autores, bons autores. Não é documentário de YouTube, videozinho de não sei o que, isso não é nada. Isso qualquer um faz, pô. Eu vi um vídeo essa semana que o cara falava que Jesus era um viajante do tempo, mano. Me mandaram, eu fui ver, cara, eu vou ver o que é isso aqui. Cara, eu falei assim, não me leva mal não, mas qualquer idiota faz um vídeo desse. É só ficar falando, porque não tem citação de ninguém, não cita autor nenhum, não cita nenhum acadêmico que tenha realmente reconhecimento pela comunidade de estudiosos da Bíblia, de homens sérios, eu falo, né? Não tem base bíblica nenhuma, é só especulação. Parece que as pessoas são atraídas por isso, a novidade, sabe? Aí o cara disse uma coisa que a gente nunca pensou antes, Jesus era um viajante do tempo, olha aqui. Aí ele cita alguma coisa bem escusa, né? Alguma coisa bem obscura, e aí constrói toda uma loucura, uma insanidade, e a gente acha lindo, cara. Se Paulo visse isso, eu queria que você entendesse, se Paulo visse isso, ele ia chegar aqui na frente e o sermão ia ser bem mais duro do que esse aqui que você está ouvindo. Não tenha dúvida disso. Eu não devo chegar a 1/3 do que era o Paulo irritado. E olha que eu nem estou irritado, né? Mas Paulo está aqui. Ele já começa a sua carta: estou escandalizado com a rapidez com que vocês substituíram o evangelho por um outro evangelho que nem evangelho é. Amém? E ele diz no versículo 9, reforça: como disse antes, digo outra vez, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Aí no versículo 10, Paulo começa a dizer assim, pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ele diz 2 vezes, né? Na verdade 3 vezes. Será que procuro agradar os homens? Aí de novo, se tivesse ainda agradado a homens, eu não seria servo de Cristo. Por que ele fala 3 vezes isso aqui? Pensa numa chamada, né? Você está ouvindo só um lado do telefone, ao lado do Paulo. E ele está falando, por acaso eu fico agradando a homem?
você já me viu agradando a homem? Ou eu agrado a Cristo? Ele vai dizer, eu procuro ficar 3 vezes, né? Por quê? Porque provavelmente o que os judaizantes estavam dizendo em Jerusalém e dizendo na igreja na ausência de Paulo era isso. Paulo, chega em Jerusalém e fala uma coisa. Lá ele é judeu. Aí chega aqui, ele é gentio. Ele harmoniza o evangelho para vocês viverem um evangelho mais suave. Mas lá ele é alguém mais radical. Entende isso? É isso que ele está dizendo aqui. Estavam chamando Paulo de alguém que quer agradar as pessoas. E aí modifica o evangelho para que ele fique mais palatável, dependendo do público. E no entanto, Paulo vai devolver isso aqui. A gente não vai ler todo o capítulo, que é muita coisa. E vai dizer que eram eles que estavam fazendo isso porque eles queriam agradar os judeus de Jerusalém. E eles estavam alterando o evangelho por causa disso, não Paulo. Ele diz, e vai dizer aqui, se você continuar lendo o texto, de como ele era um judeu zeloso, e de que ele perseguiu a igreja, e de que ele era alguém que estava à frente dos judeus de sua época, que levavam o judaísmo muito a sério, a ponto de oprimir, prender e até matar a igreja. Mas Cristo aparece para ele, né? Ele vai dizer da sua conversão, vai dizer, não recebi o evangelho de apóstolo nenhum, de homem nenhum, não fui para Jerusalém, eu fui para a Arábia, e ele está falando da Arábia para contrastar, né? Porque provavelmente havia ali uma tentativa de diminuir a apostolicidade de Paulo e dizer, não, ele recebeu o evangelho de Pedro, de Tiago, é o evangelho de segunda mão já. E ele vai dizer, não, o evangelho que eu recebi é o evangelho que eu recebi de Cristo, não foi de homem nenhum, né? E ele vai dizer, sou eu que procuro agradar os homens? Olha o que ele diz mais, versículo 11. Meus irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus, o Messias. O que Paulo está dizendo, gente? Eu agrado homens? Vocês acham que eu fico para lá e para cá, adequando a mensagem do evangelho? Eu não recebi o evangelho que ensinei para vocês de homem nenhum, não. Não foram os apóstolos que me ensinaram. Eu nem estive com eles. Eu fui para a Arábia, eu não fui para Jerusalém. O evangelho que eu ensino me foi revelado por Jesus. E aí você lembra da história. Paulo indo perseguir a igreja, né, no caminho, teve a visão de Jesus, caiu de joelho no chão, recebeu um chamado de Cristo, a sua conversão se dá ali, e depois disso, pelo que Paulo diz, todo o conteúdo, todo o entendimento do evangelho que ele tem é da parte de Jesus para ele, através de revelação mesmo. Não foi homem que ensinou, não foi nenhum apóstolo de Jerusalém. Depois você vai ver que ele vai tratar os judaizantes como aqueles que se diziam ser alguma coisa importante, que nunca me adicionaram nada, né? As palavras são bem duras, mas o que ele está dizendo aqui é realmente que a sua autoridade não era autoridade que vinha de homem nenhum, de apóstolo nenhum. Ela vinha da parte de Deus, e o evangelho ensinado por ele vinha diretamente de Jesus. É claro que Paulo, quando esteve em Jerusalém, depois, 3 anos depois, que fez ali a coleta, né? Por causa do problema da fome nas igrejas, é a primeira vez que ele vai ter com os apóstolos. É óbvio que ele não sentou com Pedro e diz, não me diga nada, porque tudo que eu sei é Deus que me ensina. Cala a boca, não fale nada, não conta uma história. É claro que não é disso que ele está falando, né? É bem possível que Paulo tivesse algumas perguntas para fazer para os que andaram com Jesus. Mas o que ele está dizendo não é isso. Não é que não havia conversa, relacionamento, até porque no concílio mesmo em Atos, capítulo 15, nós vimos isso, que o entendimento de Paulo era o mesmo entendimento dos apóstolos, não é isso? Tiago concordava com Paulo, Pedro concordava com Paulo, e embora Pedro tenha chamado, ou melhor, Paulo tenha chamado a atenção de Pedro, mas ele chama a atenção de Pedro não é porque Pedro estava substituindo o evangelho, é porque Pedro está sendo hipócrita, é outra acusação. Então, havia uma harmonização entre os apóstolos, o mesmo entendimento, sendo que o entendimento de Paulo, o evangelho que Paulo ensinava, havia sido dado por Deus e não por homens. Mas qual é a chave aqui? A chave do texto. Será que procura agradar a homens? Provavelmente essa é a acusação. E Paulo está dizendo,
eu não agrado a homens, eu não adequo ao Evangelho, porque o Evangelho que me foi pregado por Jesus, ensinado por Jesus. E o que isso significa, gente? Você já entendeu? Não existe tal coisa, adequação da mensagem de salvação. Não existe tal coisa. Na verdade, quando há uma adequação para que não haja, quem sabe, desconforto, né? Inimizades, para que não haja perda de relacionamento, né? Tantas vezes a gente fica quieto, né? Está ouvindo aquela asneira, né? Aí você, para não ter um problema, né? Pois é, irmão. Depois a gente conversa, né? E aí sai de fininho. O que Paulo está dizendo? Eu não adequo a mensagem do Evangelho. O Evangelho que me foi confiado, o Evangelho de Cristo, é esse que vos ensinei. Gere ele desconforto para judeus, gere ele desconforto para gentios, gere ele desconforto para Roma, não me interessa. Esse é o Evangelho de Cristo. Porque uma vez adaptado o Evangelho, ele é corrompido. Uma vez adaptado o Evangelho para a comunidade LGBT se sentir em paz, ele é corrompido. Uma vez adaptando o Evangelho, se dizendo que Jesus não era divino, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, precisa ser reinterpretada, dizendo que você é o centro do coração de Deus, é todas essas mensagenzinhas, que são mensagens, na verdade, para atrair a massa, para atrair aqueles que não querem compromisso, aqueles que não querem mudança, porque o Evangelho confronta e o Evangelho muda as pessoas. Todas essas mensagens são adequações. Não se abre mão de Jesus, né? Não, aqui não tem Jesus não, aqui a gente adora o Mahatma Gandhi. Não, continua sendo Jesus. Tem Jesus lá, tem Deus lá, tem Espírito Santo, mas também tem um monte de coisa, né? Tem Maria também, em outros lugares tem. O pecado não é tão ruim assim, em outros pecados não, a vida de promiscuidade pode continuar sendo vivida no final dos tempos, o que vai ser salvo vai ser o Espírito, não vai ser a carne, né? Agnosticismo, ou melhor, agnosticismo puro sendo pregado. São adequações, e nós vivemos uma era cultural de adequações, de desconstrução, a palavra da moda. Isso precisa ser desconstruído, né? É isso? A psicologia está cheia disso. Precisa ser desconstruído. Precisamos desconstruir. A palavra de Deus, ela é imutável. O Evangelho pregado por Jesus é algo sólido. Vai ficar em pé até a vinda de Jesus. Amém. E já foi dito isso. Até a vinda de Cristo vão estar lá os fiéis, os crentes fiéis, que pregam, que vivem a mensagem central do cristianismo, do Filho de Deus, morto naquela cruz pelos nossos pecados, não será contaminado. E a pergunta é, nós seremos esses fiéis? Nós seremos esses que não abriremos mão da mensagem do Evangelho, ainda que ela traga prisão para a gente, ainda que ela traga processo para a gente, ainda que ela traga perseguição para a gente, ainda que os relacionamentos se desfaçam, ainda que os nossos familiares não queiram se relacionar mais conosco, nós seremos esses? Essa é uma pergunta. Ou nós vamos ficar convivendo como se isso não fosse um problema? Quando isso acontecer, eu quero que você pense na carta dos Gálatas, ou aos Gálatas, e pense em Paulo no seu lugar. Pense em Paulo no seu lugar. Quando você estiver ouvindo um lixo de teologia, quando você estiver ouvindo ensinamentos errados, quando você estiver ouvindo algo que não é bíblico, que está sendo ensinado a todos os pulmões, lembre-se de Paulo e se pergunte o que ele diria. A resposta está aqui. Que seja maldito. Tire ele do vosso meio. Tirem eles do vosso meio. Porque é um câncer. Amém? Amém? Isso é seríssimo. Porque se a gente abrir mão, o nosso cristianismo não passa nem da próxima geração. Acabou. No dia que essa igreja aqui virar uma igreja inclusiva, né? A palavra da moda, né? Para todos os credos, né? Olhando o ecumenismo com olhos, olha que lindo o amor. Eu vou te dizer uma coisa, não passa da próxima geração. Falhamos. Pastor, você está sendo muito radical. Eu não.
Jesus foi. E vou citar aqui passagem clássica dita por Jesus. Aquele que amar irmão, irmã, filho, filha, mãe, pai, mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. No dia que os relacionamentos, no dia que o nosso bem-estar, no dia que estar bem com todos for a prioridade no nosso cristianismo, e se a fé que nós vivemos não gerar rompimentos, não somos seguidores de Jesus. Entende isso? Eu não estou falando para você sair brigando com todo mundo. A partir de agora eu vou começar pela minha sogra, né? Minha sogra falando os negócios, eu já vou dar uma voadora porque o pastor falou. Não é isso que eu estou falando, não, né? Mas eu estou dizendo é que a heresia não pode tomar lugar no seio da igreja e precisa ser combatida. Ah, pastor, mas eu não conheço ninguém que é herege. Mentira. Mentira sua. Conhece sim. Conhece sim. E aí você, ao invés de mandar real, vai lá na igreja. Vai dar uma passadinha lá na igreja, a igreja é tão legal. Mano, não é bem assim não, tá? Você tem que dizer, tá errado, não é isso que as escrituras diz, não é isso que a escritura diz. Você tem que parar, você tem que dizer isso, cara. Você tem, porque aquela alma está indo para o inferno, o ensinamento todo errado. Você tem que mandar real, com amor, mas mostrar o evangelho de Cristo. Aí depois disso você convida para a igreja. Se vier, amém, você ganhou uma alma. Mas a possibilidade de não vir também existe, né? A gente não pode substituir. Chama para a igreja primeiro, para ele vir ouvir o pastor, né? Mas você mesmo fica ali, né? É só um convite, né? Fica neutro. Aí ele fica de mal comigo, contigo não, né? Não vou mais na tua igreja, que aquele pastor, né? Aí sobra tudo pro pastor, né? O pastor que é bravo, o pastor que é radical, o pastor que é isso, que é aquilo. Mas você passou ileso no negócio. Continua se relacionando normalmente, né? Muito bonito isso, né? Muito bonito. Você tem que mandar real. Você tem que dizer a verdade. Porque se é conhecido teu, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. Então que o evangelho seja pregado com verdade, seja pregado com honestidade e que seja pregado com todos os rudimentos da doutrina bíblica apostólica. Esse é o desafio de Paulo para o primeiro capítulo de Gálatas, né? Muita coisa ainda vai acontecer e eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Amém?